Capítulo 1771, O Vazio, Parte 3. Camila seguiu as correntes em um ritmo acelerado até ficar na frente de sua fonte. Em seu frenesi, Lit não percebeu a presença dela, mas seus demônios sim. Locrias tentou detê-la, mas seu corpo se recusou a se mover. Dezenas de sombras saltaram sobre ela apenas para desaparecer no momento em que pisaram na luz. Camila respirou fundo, cobrindo a mão com o Rishalkun de sua armadura antes de dar um tapa em Lit com toda a sua força. Lit Veren, o que você pensa que está fazendo? Sua voz severa e o impacto acabaram com seu rugido. Orpal. Aquele bastardo matou Manoar. O Tiamat disse com um grunhido, elevando-se sobre a mulher muito mais baixa. Seus olhos brilharam de fúria e as pontas dos ossos de suas asas estalaram, preparando-se para agarrá-la. Todo o reino sabe disso. Assim como eles sabem que ele também matou Lark e Mirim. Falando em Mirim, Bringe provavelmente estava de luto por sua mãe antes de você assustá-la. Camila ignorou a ameaça e passou bem debaixo de seu nariz. Brinja. O bebê. Uma luz de compreensão abafou a fúria nos olhos dele e ela bateu no ferro enquanto ainda estava quente. Exatamente. Eu sei que você está magoado e triste, mas isso não lhe dá o direito de aterrorizar uma cidade inteira e seus amigos. Agora pare antes que alguém se machuque. Lit era o único que conseguia ver através da escuridão. Protector e Nalrond foram mantidos sob controle por seus demônios, os clientes da taverna estavam encolhidos ou inconscientes, e o ar estava cheio de gritos aterrorizados que ecoavam pelas ruas vazias. Lit respirou fundo e tudo terminou tão rapidamente quanto começou. Os demônios desapareceram, a luz retornou e os gritos cessaram. Sinto muito por arrastar você para essa bagunça. Eu só queria que alguém pagasse pelo que aconteceu com Manoar. Cale a boca você idiota. Camila o abraçou, destruindo a forma do Tiamat que voltou à forma humana à força. Não importa o quão poderoso você seja, você ainda é humano. Você tem todo o direito de lamentar o assassinato de um amigo. Lit cambaleou quando a força deixou seu corpo. O que quer que ele tenha feito, consumiu tanta energia que nem mesmo o revigoramento funcionou. No entanto, essa palavra continuou ecoando em sua cabeça, alimentando sua raiva. Assassinato. Manoar não morreu pacificamente enquanto dormia. Ele havia sido morto, tirado dele. Orpal. Eu deveria tê-lo matado quando tive a chance. Lit resmungou. Sim, certo. Assassinar seu irmão teria partido o coração de Elina e destruído sua família. A voz de Camila exalava sarcasmo. Preciso de ajuda para trazê-lo para casa. Não confio em deixá-lo sozinho esta noite. Achei que você tivesse que voltar ao trabalho. Apesar de sua grande força, Protector só poderia carregar Lit enquanto usasse a fusão gravitacional. Vou dar uma olhada. Camila encolheu os ombros. Quanto ele lhe deve, Al? Discutirei o assunto com ele na próxima vez que ele vier à minha taverna. Agora tire-o daqui. Tenho que deixar Darius antes que os policiais cheguem e comecem a fazer perguntas. A deformação e o voo foram proibidos após o toque de recolher, então Camila parou uma diligência para chegar à associação. Ao mesmo tempo, ela ligou para seu superior para avisar sua licença. Não se preocupe, querido. Leve todo o tempo que precisar. Posso cuidar sozinho até o seu retorno. Girne disse antes que Camila pudesse inventar uma desculpa. Aquilo foi estranho. Protector disse. Eu esperava que ela lhe desse uma bronca. Eu também. Para Belios, por favor. Camila disse o funcionário noturno encarregado do portão. Belios? Não é Lutia? Nalrond perguntou. Não. Quero que Lit sofra em paz, sem se preocupar com o fato de seus pais se sentirem culpados por criar um idiota ou por ter que agir de forma dura. Ele pode ter sentimentos, tropeçar e cair. Além disso, Belius evitará que o acidente aconteça novamente. Por favor, diga a todos que Lit está bem para não contatá-lo a menos que seja estritamente necessário, Camila disse.
Enquanto isso, em seu escritório, a Arconte Girniernas leu os relatos do estranho fenômeno em Darius e como ele havia terminado convenientemente poucos minutos depois que o distintivo de Camila solicitou acesso à cidade. Próximo passo Belius, assim como da última vez Girne ponderou. Lid fica desleixado toda vez que perde o controle de suas emoções. Neste ponto, tenho certeza de que ele e Tiamat são a mesma pessoa. Posso ter um aliado poderoso, mas no momento ele é uma faca de dois gumes. Se alguém notar como as sombras se comportam de maneira estranha em sua presença, as coisas ficarão perigosas com a corte real para todos que estão próximos a ele. Parte leste do continente de Giera, território de Rogar, ao mesmo tempo. Que raio é aquilo? Scarlet, a Sekhmet, perguntou. Ela era mais jovem entre os guardiões e seus sentidos também eram os mais fracos, mas ela podia perceber que o vazio de Lith havia sido desencadeado após a morte de Manoar. Um antigo poder que se renovou em uma nova forma. Rogar, o Fenrir, disse. O poder sobre a morte das abominações ganhou acesso ao plano físico da existência através das sombras que apenas uma fênix pode lançar. Depois que Scarlet terminou de aprender o básico da luta como guardião com Zagran, ela foi enviada para Rogar, o guardião de Mana. Ele estava ensinando a ela como seu vínculo com Rogar deu ao Sekhmet maneiras de sua mana interagir com a energia mundial que ela nem conseguia conceber quando era uma Scorpicore. Seu papel era ajudá-la a descobrir suas novas habilidades de linhagem e dominá-las. O que isso significa exatamente? Scarlet perguntou. Eu gostaria de saber. Rogar suspirou. Mesmo um guardião tem limites e de 1,5 continente de distância, não há muito que eu possa ver. Idiotas estúpidos. Ele ligou para Tiris, Legain e Salaark através do link mental, mas apenas o Overlord respondeu. Os outros dois guardiões o interromperam sem sequer ouvir seus motivos. Todos assistiam aos acontecimentos em Darius com interesse e curiosidade. O potencial de um jovem Tiamat capaz de cobrir uma cidade inteira enquanto ainda estava no núcleo violeta profundo despertou seu interesse. Lid sempre foi uma fonte agradável de surpresa para eles, enquanto o Fenrir era um pé no saco constante. Seja breve porque estou ocupado e não gosto de você. Salaark estava devorando donuts recheados com sorvete em vez de geleia, o mais novo sucesso do deserto gentilmente oferecido por seu neto mais recente como agradecimento por sua ajuda. O calor do deserto e o frio do sorvete se complementavam, fazendo o Overlord ansiar por eles em todas as refeições. Eu quero investigar o novo poder. Rogar obedeceu, sendo o mais breve possível. Rejeitado. Mais alguma coisa? Salaark mal levantou os olhos da bandeja em sua mesa. Como você pode dizer isso? Você sabe quanto tempo esperei que uma abominação voltasse dos mortos? Para conquistar o núcleo negro e ver o que um morto-vivo natural pôde fazer sem seu desequilíbrio fatal? Rogar abandonou qualquer pretensão de cortesia ao fazer seu apelo. Por toda a sua vida a mãe de todas as fênix respondeu. A melhor pergunta é, por que eu deveria me importar? Capítulo 1772. O vazio, parte 4. Eu sou o maldito guardião de Mana. Não há como dizer o que eu poderia aprender com essa coisa. Você tem que me deixar ir até lá e trazê-lo para o meu laboratório. Rogar disse indignado. Primeiro, isso não é uma coisa. É uma pessoa e meu neto. Salaark parou de comer, olhando para o Fenrir pela primeira vez desde o início da conversa. Em segundo lugar, não preciso fazer nada por você. Ela respirou fundo enquanto seu poder apagava o sol do deserto do céu e fazia as sombras da casa de Rogar tremeluzirem como chamas furiosas. Eu desprezo você e seus métodos. Durante a última reunião, eu lhe disse claramente que se você se atrever a dar um único passo em Garl, eu vou chutar sua bunda. Agora, como você pode ver, estou grávida e ganhei e não arrisque meu bebê por um canalha como você. Mesmo assim, não hesitarei em lançar todos os feitiços que conheço em você, de uma distância segura, enquanto meu namorado chuta sua bunda com a arma que vou fornecer a ele. Você está seriamente de volta com Legain de novo? Rogar ficou surpreso, não assustado.
Esse lagarto é o mais fraco entre vocês e eu criei mais feitiços do que você jamais aprenderá. Pense 2 vezes antes de fazer de mim um inimigo. Salah simplesmente desligou a ligação e repassou a conversa com Fenrir para seus 2 amigos antes de pegar seu martelo de forja. Desafio aceito, idiota. Aldeia de Lúcia, na mesma época. Elina não parava de chorar desde que a imagem de Opal caluniando sua família e mutilando o cadáver de Manoar desapareceu do céu acima de Lúcia e de sua fazenda. Deuses, o que fizemos? Ela disse enquanto abraçava o marido. Nosso filho matou nossos amigos e até tentou matar o próprio irmão. Como poderíamos criar um monstro desses? Como poderíamos pensar em dar a ele uma segunda chance? Não fizemos nada de errado, querida. Os olhos de Raaz estavam velados pelas lágrimas, mas sua voz estava firme. Nosso único erro foi amá-lo de todo o coração e deixar que nossos sentimentos atrapalhassem nosso julgamento. Nós não o transformamos em um monstro, ele já era um quando nasceu. Você não vê como o resto de nossos filhos, até mesmo o Trion, se tornaram boas pessoas? Aceitar as consequências de suas ações. O que podemos fazer para compensar seus crimes? Elina perguntou em meio a soluços. Nada, porque esses crimes pertencem apenas a ele. Ele a abraçou com força e pegou o amuleto de comunicação. Vamos ligar para nossos filhos para ter certeza de que estão bem. Eles precisam de nós e precisam que sejamos fortes por eles. O covil secreto da noite, ao mesmo tempo. O vazio cobrindo Darius alarmou muito a realeza. Eles acreditaram que era um estratagema das cortes dos mortos-vivos e enviaram os membros do cadáver para investigar os acontecimentos. Night e Orpal sabiam que não tinham nada a ver com isso, mas também tinham muitos motivos para se preocupar com o fenômeno. Desde que a escuridão apareceu, eles perderam contato com os mortos-vivos que haviam enviado para lá para a missão de acompanhamento da morte de Manoar. Então, suas runas desapareceram do amuleto de contato de Night. Depois de um tempo, todos os membros da corte dos mortos-vivos que viviam em Darius morreram repentinamente. Não importava se eles participavam da conspiração de Orpal ou não, nem se pertenciam à corte do amanhecer, do crepúsculo ou da corte noturna. Suas runas simplesmente desapareceram uma após a outra. O que diabos isso significa? Orpal perguntou indignado. Eu não faço ideia. Night respondeu. Só posso imaginar que seja uma das habilidades de linhagem do seu irmão. O que mais me preocupa é como ele encontrou nossos associados tão rapidamente, sem o conhecimento deles e até mesmo de Lilith. O vazio se alimentou dele e usou as almas que ele transformou em demônios como amplificadores que transmitiram seu poder e ampliaram a área de efeito do vazio. Uma vez que se tornassem demônios, as almas poderiam afetar tanto os vivos quanto os mortos-vivos para seguir o impulso que receberam por meio de seu vínculo com Lilith. Uma alma que ficasse para trás era um fenômeno raro, mas os mortos-vivos viviam até serem mortos. A maioria deles tinha mais de uma alma furiosa, seguindo os mortos-vivos que alegremente os apontava para os demônios, traindo sua existência, não importa quão boa fosse sua fachada ou quantos dispositivos de camuflagem eles usassem. O vazio cercou Darius, enchendo a cidade de demônios furiosos que tinham muitos informantes invisíveis à espreita. Assim que a escuridão desapareceu, tanto os demônios quanto as almas furiosas que seguiram os membros da corte dos mortos-vivos seguiram em frente. Isso não é justo. Orpal disse com uma voz chorosa. Eu treinei muito, aprendi feitiços de lâmina, me tornei uma nova raça, a fusão perfeita da linhagem de dragão, humano, fênix e vampiro. Por que este tem tantas habilidades enquanto eu não tenho nenhuma? Bons deuses, parem com essa sua birra. A noite o atacou. Orpal havia melhorado aos trancos e barrancos, mas sempre que Lilith estava envolvido, ele rapidamente voltava ao seu antigo eu desagradável e narcisista que havia sido rejeitado por seus pais. Você fez nada, o que você listou foi feito por mim. Você simplesmente seguiu minhas instruções. O que você quer dizer? Orpal puxou seu ego para ela e realmente prestou atenção. Isso é melhor. Night assumiu o controle de seu corpo e assentiu. Na verdade é simples.
Seu irmão provavelmente despertou desde muito jovem, o que lhe deu bastante tempo para desenvolver suas habilidades e se acostumar com seu potencial. Você, em vez disso, foi treinado vigorosamente de maneira rápida, comigo explicando tudo para você e lhe dando conhecimento nos mínimos detalhes. Ajudou você a crescer em força rapidamente, mas também torna inexistente a compreensão de suas habilidades. Lid cresce lentamente, mas a cada dia ele aprende algo novo, acrescentando mais e mais às suas bases que em algum momento florescem em algo como esta escuridão. Você, no entanto, não acrescenta nada à nossa união. Estou apenas transformando você em um clone de mim mesmo. As técnicas, os feitiços, o lanceiro que você usa são idênticos aos meus. Nada que você possa fazer é realmente seu, apenas uma réplica do que já consegui. Orpal cerrou os dentes com essas palavras, conseguindo recusá-las e aceitar sua verdade ao mesmo tempo que só alguém como ele poderia. Não é justo. Quero aprender minhas habilidades de linhagem e elas devem ser mais fortes que as de Leish. Não permitirei que seja de outra maneira. Knight teria gostado de dizer a ele que Choramingar não mudaria suas habilidades de linhagem, mas ela havia aprendido há muito tempo que, em vez de perder tempo tentando impedir seus acessos de raiva, era muito melhor canalizá-lo para o trabalho duro. Império Gorgon, planícies de regália, sobre um poderoso geyser de mana. Baba Yaga passeava ao redor da grande mesa da sala de jantar de sua cabana enquanto esperava pelos convidados. Ela continuou mudando de forma devido ao nervosismo, da donzela para a mãe e depois para a velha antes de começar tudo de novo. Às vezes, seu corpo se dividia em vez de mudar de forma. As três mulheres se moviam cada uma em seu próprio ritmo e em uma direção aleatória, então seus caminhos acabaram se cruzando depois de um tempo. Continua no próximo vídeo.